Boa noite. Estamos começando mais um Conexão ND aqui na Record News. E como hoje é terça-feira, é meu dia de trazer um convidado, uma convidada, para um bate-papo todo especial. E hoje eu decidi me dedicar exclusivamente ao trabalho de profissionais que estão desde março empenhados num verdadeiro desafio, que é a pandemia. E por essa razão eu trouxe a dona Laís Concelos, que é conselheira do Conselho Regional de Enfermagem. E ela vai conversar conosco, nos contando um pouco desse trabalho árduo que esses profissionais vêm realizando e que a cada dia é um desafio novo. Primeiro, gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco para nos contar exatamente o que acontece nessa frente de batalha que, de repente, a gente aqui do lado de fora sabe de todas as dificuldades, sabe de todos os desafios, mas não sabe perceber exatamente o que significa tudo isso. Obrigado por nos receber e já começo lhe perguntando qual o grande desafio que a pandemia está nos deixando, principalmente para os profissionais de enfermagem. Ok, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando sobre o que está acontecendo com a enfermagem nessa época tão difícil de pandemia. 9 meses já se passaram e a coisa não, a gente não está percebendo que vai terminar tão cedo. Eu sou enfermeira há 24 anos e atuo no que a gente chama de linha de frente. Durante algum tempo, né, foi considerado assim a linha de frente, as emergências, as UTIs, mas aonde tem enfermagem, aonde tem cuidado de saúde, é linha de frente. O desafio, como você perguntou, né, Paulo, que o desafio foi muito grande. No início, eram novas rotinas, na realidade, resgate de rotinas, né? O uso de equipamentos de proteção individual, a intensificação dos cuidados de higiene, tudo isso a gente teve que resgatar. E você também falou que trouxe isso, né, para nós. Isso foi uma boa coisa, né? Trouxe a importância da gente ter esses hábitos no nosso dia a dia, na nossa prática diária, hábitos esses que desde os primórdios da enfermagem já foram mostrados, provados, né, da importância dele para o bem-estar das pessoas e para o benefício, para a promoção da saúde e a recuperação, né, nas doenças. O outro desafio que nós temos enquanto profissionais de enfermagem é a novidade toda, né, em relação a pandemia, o aumento do número de casos, a contaminação dentro da equipe e, com isso, o desgaste nas equipes, a falta dos funcionários, o nosso dimensionamento que já não era o ideal, que é uma luta constante do Conselho de Enfermagem para promover que as equipes estejam dimensionadas de forma adequada para o atendimento à população, agora com a pandemia se viu numa situação mais delicada ainda, porque cada vez que nós temos uma pessoa afastada por suspeita ou por um diagnóstico confirmado do Covid-19, se essa pessoa é um familiar de um profissional de enfermagem, esse profissional também vai ficar afastado. Então, assim, a grandiosidade dessa doença, ela reflete de várias formas, além do risco que nós, profissionais, enfrentamos, estando diante de uma doença que ela aparece da onde a gente não espera. Agora, né? eu queria lhe perguntar o seguinte, desculpe lhe interromper, desculpe a minha indelicadeza, mas até para a gente formar um diálogo aqui, eu queria lhe perguntar o seguinte, a senhora falou na falta de profissionais, e ontem eu ouvi uma das autoridades do governo em relação ao aumento de leitos
e ele até colocou: aumentar leitos é importante, mas faltam profissionais. Está faltando profissional de enfermagem? Paulo, falta profissional de enfermagem dentro das instituições. Nós temos estudos que comprovam, né, os cálculos de dimensionamento, eles estão muito aquém do ideal para o atendimento seguro e com qualidade para a população. Com a pandemia, nós tivemos muitos afastamentos, porque além dos profissionais que foram contaminados, nós temos os profissionais que se enquadram no grupo de risco e que precisaram ser afastados também. E essa situação que eu coloquei anteriormente, quando um familiar adoece, o profissional precisa ficar afastado também. Nós tivemos, é claro, com o aumento do número de leitos, algumas contratações emergenciais, mas um profissional de enfermagem, ele não se faz do dia para a noite. Para um atendimento num serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, para o atendimento da emergência, para o atendimento da UTI, requer tempo para que esse profissional se capacite e se especialize e tenha a expertise para o atendimento que requer uma tomada de decisão muito importante, né? Não são rotinas. Um paciente de UTI, um paciente de emergência, um paciente num resgate, ele não é um paciente comum, né? A gente não sabe o que está acontecendo com ele. Então, ele não vem assim, como eu vou te dizer, com a receita pronta. Ele requer tomada de decisão e isso requer a expertise do profissional que está atendendo. Então, nesse sentido, falta sim. Existe uma diferença entre o enfermeiro, a enfermeira do setor público e o enfermeiro ou a enfermeira do setor privado? Paulo, eu reconheço a diferença entre o enfermeiro ou técnico auxiliar do serviço público em relação ao serviço privado, apenas com a forma de contratação desse profissional. A formação de um profissional do serviço público como o profissional do serviço privado é a mesma. É a mesma. O enfermeiro faz a graduação, o técnico se capacita tecnicamente e o auxiliar também. Todos eles, para atuarem na enfermagem, precisam estar inscritos no Conselho Regional de Enfermagem. E quando é feita essa inscrição, não é questionado se o profissional vai para a rede pública ou privada. Ele é um profissional de enfermagem, capacitado para atuar em todas as frentes. O que difere é a experiência que cada um vai ter, e isso ao longo do tempo, conforme as suas especializações e conforme a sua experiência no tempo de trabalho. Eu tenho uma curiosidade. O trabalho de vocês requer uma determinada metodologia. Requer uma metodologia até de cuidados para com vocês mesmos. Esses cuidados, é óbvio que estão sendo cumpridos por vocês, mas não há falta de equipamento, não há falta de material, não há dificuldades para que essa metodologia de proteção seja mantida? Sim, existe alguma dificuldade. Sim, é aí que entra o Conselho de Enfermagem, né? O Conselho de Enfermagem atua na fiscalização das entidades quanto ao cumprimento das normas e rotinas, dos planos de contingência desenvolvidos para o enfrentamento da Covid, assim como o fornecimento adequado de EPIs para os profissionais que estão atuando na enfermagem. E quando a gente fala, como eu disse anteriormente, quando a gente fala em linha de frente, é para o profissional que está na atenção primária, é para o profissional que está na instituição privada, na instituição pública também. Mas existe sim esse desafio. Algumas instituições, elas estão fornecendo, né, à vontade, vamos dizer assim, o equipamento de proteção individual para os seus funcionários, mas a gente também tem notícia de instituições em que esse fornecimento não foi adequado, não está sendo adequado. O Conselho de Enfermagem, nesse sentido, quando ele recebe a denúncia e é feita a fiscalização e constatado esse déficit, nós atuamos intervimos junto ao Ministério Público para que essa instituição seja autuada e que forneça esse material.
porque nós conseguimos, junto à Alesc, que fosse aprovado o projeto de lei que garantisse o fornecimento de equipamentos de proteção individual, assim como a prioridade nas testagens para o Covid-19 e para os profissionais de enfermagem. E tem muita denúncia, dona Laís, me chamou a atenção agora quando a senhora começou a narrar o que vem acontecendo, porque a gente aqui do lado de fora, a gente percebe, nós já homenageamos várias vezes vocês como profissionais que estão cuidando da vida e colocando a vida de vocês em risco. Então, existe um desrespeito, de repente, de algumas instituições para um trabalho de vocês nesse momento tão grave? Olha, Paulo, no começo da pandemia, a dificuldade maior era com o medo da escassez do equipamento de proteção individual e também com a majoração dos preços, né? A gente teve aumentos assim exorbitantes em materiais de insumo que custavam centavos e, de repente, esse valor, né, cresceu para várias vezes, 20, 30 vezes o valor desse material. Em relação ao desrespeito, eu não sei se essa seria a palavra que a gente poderia usar, né? Mas, assim, a gente encontra algumas instituições que, às vezes, por algum problema de gastos, de contenção, a gente não sabe dizer o que veria, né, a levar uma instituição a não fornecer o equipamento de proteção individual para a sua equipe. Mas isso a intervenção acontece e a gente tem recebido bastante resultado positivo, né, um feedback bem positivo de que essa situação é revertida. Porque, como você falou mesmo agora, no teu questionamento, além de nós estarmos nos expondo, nós expomos a nossa família também. Existe toda uma rotina de quando nós deixamos o hospital até que nós adentramos as nossas casas. Isso em respeito e proteção aos nossos familiares. Então, o nosso trabalho é muito sério, é de muita responsabilidade, porque nós temos que nos cuidar também para que nós não sejamos portadores da doença, porque assim como nós podemos contaminar, né, a nossa família, nós podemos também contaminar o paciente que a gente está atendendo, a nossa clientela. Então, é uma atenção redobrada. E, com isso, né, eu deixo também o meu apelo à população que tome esse cuidado, que cumpra as medidas restritivas de isolamento social, de uso de máscara, de higiene das mãos, porque isso tudo vai fazer muita diferença. E a diferença, às vezes, pode ser até no próprio atendimento que essa pessoa vai receber. Né? Então, é bem séria mesmo a situação. Mas a gente vê que a questão dos EPIs melhorou muito, foi bem mais complicada no início da pandemia. O Conselho de Enfermagem, tentando, na ação de tentar minorar essas consequências da falta de EPI, fez a entrega de máscaras N95, que são aquelas para onde tem a geração de aerossóis, né, que são entregues nas UTIs, foram entregues nas UTIs, nos centros de triagem, nas unidades de pronto atendimento, para o serviço de atendimento móvel de urgência também. Foram máscaras fornecidas pelo COFEM, pelo Conselho Federal de Enfermagem, solicitados pelos regionais para que fossem entregues aos profissionais desses locais onde havia geração de aerossóis, que a gente chama, né? E o próprio Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina providenciou, através de licitação, a compra de máscaras cirúrgicas e foi fornecida às secretarias de saúde dos municípios que tinham casos positivos de Covid. Nós entregamos para mais de 100 municípios no estado inteiro. É o mínimo que se espera, né? Pelo amor de Deus. Nessa linha de frente, aí, nessa frente de batalha, como eu expressei. Agora, eu queria saber da senhora, que eu imagino as pessoas que estão em casa, o pessoal cansou, ele cansou. Essa incerteza, essa história de lockdown, essa história de medida restritiva, de repente não é que eles não acreditam mais no vírus, não é que eles não temem o vírus, mas eles não suportam mais. Eu imagino vocês, se nós aqui do lado de cá
já não estamos suportando mais, imagino vocês no dia a dia. Então, conte para nós a rotina de trabalho de vocês. Como é que é essa rotina? Que horas chegam? Que horas saem? Como é que tratam o paciente? Quando a senhora falou, quando a gente chega em casa, a gente tem todo um procedimento também para não contaminar, né? E tem que ter esse cuidado também. Daria para a senhora nos relatar em rápidas palavras, claro, em rápidas palavras não, porque é um universo, mas que a gente entenda um pouco como é que é esse trabalho. Sim, o maior problema do Covid-19 é que é uma doença que ela se agrava muito rápido. Então, a gente não dá muito tempo de ver que está piorando e que dá tempo da gente se organizar. Quando vê, o paciente já precisa de uma vaga de UTI. E é sabido da população, dos profissionais de enfermagem, dos gestores, que vaga de UTI sempre foi um problema na saúde. E, além do Covid, todas as outras doenças continuam acontecendo. As pessoas infartam, as pessoas sofrem AVC, as pessoas precisam fazer cirurgias, as pessoas se acidentam, e tudo isso impacta demais no serviço de saúde. Então, a maior preocupação, quando a gente fala das medidas restritivas e por que isso tem que acontecer, é porque todas as outras intercorrências, elas continuam acontecendo. As pessoas continuam adoecendo de outras coisas que não são o Covid-19 e precisam do serviço de saúde, e que já estava, né, em beiras de um colapso, principalmente por falta de vagas de UTI. E agora a gente viu, né, quantas vagas foram criadas e muitas foram adaptadas, né? E para adaptar essas vagas de UTI, setores de internação deixaram de funcionar para dar vez para esses leitos. Então, para nós que estamos trabalhando, nós trabalhamos numa angústia muito grande. Eu trabalho numa ala oncológica, então é uma clientela muito sensível. E no começo da pandemia, alguns ficaram com o seu tratamento atrasado, porque a gente evitava que eles viessem para o hospital, porque era um local de muito risco para alguém que estava com a imunidade estritamente comprometida. Então, para nós, enquanto profissionais, tudo isso é muito complicado, porque no começo a atenção ficou voltada para as emergências, para as UTIs, e as alas de internação, a gente ficou num segundo, não vou dizer num segundo plano, mas não tão em evidência, mas a coisa continuava acontecendo. Enquanto profissionais de saúde, o nosso cuidado, algumas alas de áreas restritas, que nós chamamos, onde todos os pacientes, ou eles estão confirmados, ou estão aguardando confirmação do resultado positivo para o Covid, esse profissional ele já tem que tomar o seu banho antes de sair da unidade. Então, a roupa que ele chega de casa, ele já troca e usa uma roupa privativa do hospital, e antes dele sair da instituição, ele toma um banho para poder se dirigir à sua casa. Quando nós chegamos em casa, toda a roupa, sapato, que nós entramos em contato com a instituição, é recomendado que deixe do lado de fora de casa. A minha rotina é essa. Quando eu chego, eu já deixo os vidros do carro todos abertos, o meu sapato fica do lado de fora, a minha roupa já fica na lavanderia e eu só volto para dentro de casa quando tudo que eu trouxe do hospital ficou para o lado de fora. A minha bolsa já é outra, a gente leva o mínimo possível para o hospital para que evite contato. E higienizar tudo, né? Higieniza as coisas que a gente levou para dentro do hospital, a gente não traz para dentro de casa sem higienizar. Celular, relógio, adorno a gente nem usa mais, né? Colar, brinco. E é bem complicado, né? O universo da enfermagem, a maioria é feminino, né? Então a gente recomenda que nem maquiagem seja usado, porque quanto menos superfície para que o vírus tenha sua adesão, né? É melhor. Então, assim, foi muita mudança mesmo na rotina. A Fiocruz fez uma pesquisa um tempo atrás e lançou uma lista, agora até uma pergunta bem dolorida, lançou uma lista de óbitos. Nesta lista de óbitos, em relação à linha de frente, primeiro aparecem os auxiliares de enfermagem, depois os profissionais de enfermagem e depois os médicos.
Eu gostaria que a senhora nos falasse sobre essas condições de óbito em Santa Catarina, como é que está esse quadro, mas eu só pediria para a senhora me aguardar um pouquinho, que a gente vai fazer um intervalo rápido e já volta. Já voltamos. Esse é o Conexão ND. Hoje nós estamos conversando com uma profissional de enfermagem, integrante do Conselho Regional de Enfermagem. Ela está direto de Joinville, batendo um papo conosco e nos desvendando esse universo desses profissionais que estão no combate da vida. Eles estão no combate de manter a vida. E é digno de elogio o trabalho que eles vêm executando. Dona Laís, a pergunta que eu lhe fiz é uma pergunta até um pouco dolorida, que é a pergunta do óbito que envolve os profissionais, além das pessoas infectadas, que é outra situação triste também. Como é que está a situação em Santa Catarina em relação aos profissionais de enfermagem no que se refere à lista de óbitos? Nós temos no Conselho de Enfermagem o que a gente chama de Observatório da Enfermagem. Nesse observatório, que é de livre acesso a quem se interessar, né, para saber como está a questão dos profissionais de enfermagem em relação ao Covid-19, ele nos traz o número de profissionais que foram afastados, que estão aguardando resultado, que estão internados, e também a notícia bem dolorosa, como você falou, dos óbitos em Santa Catarina. Nós temos registrado no nosso observatório 9 óbitos entre profissionais de enfermagem, e 3 foram aqui em Joinville, né, e um no hospital em que eu trabalho. Então, assim, foi bem dolorido mesmo, a gente está tão próximo, né, dessa realidade triste da perda de um profissional de enfermagem no exercício da sua profissão. Nós tivemos também 2 óbitos em Içara, um em Florianópolis, um em Itajaí, um em Blumenau e um em Timbó. Quando você fala da pesquisa da Fiocruz, que dá essa diferença, né, dos profissionais que foram afetados pelo Covid-19, assim, é bem fácil de te responder, né? Começa porque a enfermagem é a única profissão que está junto ao paciente 24 horas por dia, os 7 dias da semana, os 365 dias do ano, né? Para nós não existe Natal, Ano Novo, Carnaval, né? Todo dia é segunda-feira para o profissional de enfermagem, ele está ali o tempo todo. Então, não tem como ser diferente, né? Se a pesquisa não trouxesse esse resultado, tinha alguma coisa errada aí, né? Porque os técnicos e os auxiliares, eles estão no atendimento direto ali do paciente, né? É o número maior que a gente tem na equipe de enfermagem. Os enfermeiros, eles prestam atendimento direto ao paciente grave, então também estão bem mesmo no risco iminente de uma contaminação pelo Covid-19, porque o paciente acometido do Covid-19 é um paciente grave, é um paciente instável. Ele está bem conversando com você e daqui a pouco ele não está mais. Então, é um paciente que a gente considera grave. E isso é uma atividade do enfermeiro, de estar junto desse paciente grave. E, seguindo os outros profissionais de saúde, eles fazem atendimentos pontuais, mas quem está ali do lado mesmo é o profissional de enfermagem. E a enfermagem é uma profissão estritamente relacional, então não tem como a gente manter a distância preconizada, né? Não tem como. E a gente aí tenta, mas isso não existe. Eu faço ideia, e a fragilidade do paciente, ele se agarra no profissional de enfermagem. Eu já tive hospitalizado, não com Covid, mas eu já tive hospitalizado e eu sei da importância desse profissional quando ele entra
ele entra no quarto, a gente, pô, se sente protegido. Agora, eu queria lhe perguntar, antes de terminar, que a gente já está, infelizmente, encerrando, eu queria lhe perguntar o aspecto físico e o aspecto emocional. Tem o aspecto físico do profissional com a carga de trabalho, até porque profissionais vão ficando doentes e vão acumulando um trabalho, mas existe o aspecto emocional. Vocês estão vendo pessoas graves, vocês estão vendo pessoas que morrem, e vocês também estão correndo risco. Só me diz o que significa isso na cabeça de vocês. Eu tenho até que respirar fundo para te responder, porque é muita emoção, Paulo, é muita emoção. A gente está em meio a uma doença que afastou as pessoas, que o abraço, o pegar na mão, o toque faz toda a diferença num momento de perda, num momento de aflição, né? É histórico o papel da enfermagem nessas horas, e a gente ter que falar, eu queria tanto te abraçar, mas eu não posso. A gente chega em casa depois de ter perdido um colega de trabalho, ou de saber que um colega de trabalho adoeceu e que ele pode complicar, de perder um paciente e a família não estar junto nessa hora, e não poder minimizar, né? Com o toque, com o acolhimento físico mesmo, porque um abraço tem todo um significado nessa hora. E você chegar em casa com essa frustração, né? Com esse sentimento de que faltou alguma coisa, e também não poder compensar a hora que chega em casa, porque a gente também não pode abraçar quando a gente chega em casa. Então, é difícil, é muito difícil. A carga física aumenta com os afastamentos, a gente tem que se desdobrar e cobrir, né, a falta do colega. E é uma doença nova, a gente tem muito desafio ainda, muita incerteza, e essa questão emocional também é bem impactante para o profissional de enfermagem, sim. Dona Laís, fica o nosso carinho, o nosso respeito, e em seu nome o agradecimento pelo trabalho lindo que vocês estão executando. Trabalho difícil, trabalho árduo, trabalho que mexe, e mexe profundo, mas que vocês estão executando de uma forma nobre e que merece todo o nosso elogio. Em seu nome, eu gostaria de que todos os profissionais de enfermagem fossem abraçados virtualmente pela nossa equipe do Conexão ND, pelo trabalho lindo de vocês, e muito obrigado. Obrigada pela oportunidade, e eu vou deixar então esse recado, Paulo. Abrace a enfermagem. É uma campanha do Conselho Federal de Enfermagem para que a sociedade apoie as causas da enfermagem, para que os nossos parlamentares dê andamento aos projetos de lei que melhoram as condições de trabalho da enfermagem, que definam a nossa carga horária, o nosso piso salarial, a nossa aposentadoria especial, que tudo isso falta para a enfermagem. Muito obrigada. Vamos à luta. Um abraço e fique com Deus. E obrigado. Obrigado por nos acompanhar aqui no Conexão ND. Lembrando que o vírus continua vivo, que esses profissionais continuam atuantes e que a gente depende da responsabilidade de todos nós. Um beijo e até terça que vem.